Boa tarde, boa tarde! Esse é o seu programa Venha ao Teu Reino, chegando até você nesta quarta-feira maravilhosa, dia 6 de novembro de 2024, não é? A contagem regressiva já para o final do ano aí, né? De novembro para dezembro é um pulinho, não é verdade? Ei, é mais um dia que o Senhor preparou para mim, para você vermos que Ele é bom, o Senhor é bom. Bem, toda quarta-feira nós temos aqui Pastor Ricardo e a gente vem falar sobre missões e eu tenho certeza que você fica esperando esse momento, não é? Para a gente falar sobre missões e acreditamos que o tempo que a gente passa conversando aí, a gente atiça fogo no teu coração, não é verdade? Então vamos chamar o nosso irmão aqui. Cadê o pastor Ricardo? Espera aí, pastor Ricardo, cadê você? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, pastor Toninho. Boa tarde, ouvintes da ZY3. Que seja uma tarde da presença de Deus conosco durante esses minutos que se seguirão. Aleluia, aleluia. Mais uma quarta-feira juntos, não é? Tivemos aí esse final de semana o Revival, né? No sábado, no domingo, eu pude estar aí, tive o privilégio de estar no sábado à noite e no domingo de manhã e, meu Deus do céu, hein, pastor? Pastor Clodoaldo derruba a gente da cadeira, não é verdade? Sacode a gente, né? Pois é, pastor. Ele, ao transmitir um dos últimos, né? Eu diria assim, essa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, parece que Deus levantou homens com a mesma palavra, a palavra de uma régua para nos reequilibrar, recalcular a rota. A palavra de Deus é muito forte, é muito forte. Sim. Pastor, interessante, eu acho que eu não compartilhei isso com o senhor. A minha esposa, na quarta-feira, nós fomos fazer uma oração. Quarta-feira, não minto. Foi semana passada. Não sei se foi quinta-feira ou sexta-feira. Nós fomos fazer uma oração no Marco Zero, aqui de São José dos Campos. E, na verdade, nada, eu comecei a ficar com febre, corpo pesado, de quinta para sexta, né? Ou foi de quarta para quinta, ih, já nem sei mais. Mas, pastor, mas não teve jeito, a gente foi. Foi, porque nós começamos a orar aqui junto com algumas irmãs que foram conosco, né? Fazer essa oração no Marco Zero da cidade. E a minha esposa, orando em línguas, ela expressou uma palavra. E ela ficou repetindo essa palavra em línguas. E ela foi procurar a tradução no hebraico da palavra. E apareceu agora. Só que ela pegou a tradução do hebraico. Aí eu peguei o próprio hebraico, o escrito, né, o hebraico escrito, e botei ali para trazer, porque ela pegou ela pegou a palavra, né? Eu não vou saber agora falar a palavra, mas ela pegou a palavra, saiu agora. Aí eu fui na própria escrita do hebraico e pedi para essa escrita traduzir. Apareceu: mova-se, pastor. Eu pulei da cama. Pulei a gente, aliás, Mito, eu estava aqui na sala, a gente orando junto, né? Pulei e falei: agora, mova-se, então bora lá. E foi tremendo. Deus está acelerando os nossos corações, não é?
É verdade, pastor. Akshevach, agora, se movimente. Na verdade, começa com ak, né? Ah, Depois Shevach. Então, é, agora, movimente-se, se para o senhor mova. ter, a gente não tem, nós não falamos grego, hebraico, que a gente sabe é pegar uma palavra aqui e ali. Deus deu a palavra assim para minha esposa. É, pastor, na verdade, tem muita gente esperando um chamado de Deus, né? Mas, na É. verdade, nós temos uma ordem já. Uma ordem, e a ordem é ide, levantai-vos e andai, se mexa. Não, O- não, não tem o que esperar mais. Não há de se falar em espera. Há de se falar em realmente se movimentar. Durante esse revival, alguém me perguntava também, dizendo, pastor, ficou difícil para mim. Foi depois da primeira palavra do pastor Clodon, no sábado. Pastor, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho tempo. Eu já estou com o meu tempo no limite. Eu falei, é que o céu não é para todos, é para poucos. E são os poucos que entendem que nós sempre podemos ir mais além. A vereda do justo, ela não tem uma porta ou um muro de entrave. Não, ela começa, aqui é só o começo, o limite é os céus. Se nós não caminharmos, eu costumo falar para os meus irmãos aqui, quando a luta está muito grande, eu falo, pastor, eu não sei o que fazer. Eu falo, quando você não sabe o que fazer, caminha, porque Deus vai abrindo portas, vai derrubando muralha, abre mar. O arrumar tempo, derrubar muros, mostrar caminho, é para Ele. Nós só temos que nos mover. Eu digo também, nós temos sempre que estar disponíveis, a qualquer momento. E eu posso aqui já testemunhar de um fato ocorrido ontem. Eu estava é. ali no templo com um engenheiro, nós trouxemos de Taubaté, estava eu, o cooperador Emerson, a, a irmã, a irmã Nilda estava dando uma limpeza ali no templo, nós estávamos ali e a porta, porque estava muito quente, ela ficou entreaberta. Então, de fora, as pessoas não conseguem ver porque o vidro é escuro, mas eles conseguem entender que deve estar entreaberto, porque tem uma fresta ali, né? Uhum. Então, um rapaz passou e ele começou a chamar, queria falar com alguém, de uma forma respeitosa, ele não tentou entrar, ele chamava lá de fora. E aí o cooperador Emerson saiu, atendeu, e voltou. E aquele homem dizia que ele temia pela vida dele, e ele ia morrer se ele ficasse na rua, que nós tínhamos que tirar ele da rua. E o que nós tivemos que fazer, né? Nós já havíamos pagado, inclusive, para o engenheiro estar ali, mas eu cancelei, passei para um outro momento. E saímos, fomos até uma casa de recuperação, que não é fácil aqui em São José, que tem os ditames da vigilância sanitária, né? E a Hum, vigilância sanitária, ela não permite que a pessoa dê entrada numa casa de recuperação alcoolizado, sob efeito de droga. E quem é que vai para uma casa de recuperação que não esteja sob efeito disso? É meio pois. que insano, né? Mas aí levamos lá, e aí o irmão que nos recebeu muito bem lá disse que precisava disso. Aí nós precisamos voltar, procurar um UPA, aí no UPA não tinha, tivemos que levar lá na vila essa pessoa para ele tomar glicose, para poder desaparecer aquele nível de álcool, ou ele sair daquele estado de narcose. Na verdade, aí depois deixamos ele lá, voltei 1h30, 1h20 depois lá, ele ainda não havia sido atendido. Mas, infelizmente, bateu ele com fome, né? Era desde cedo isso daí. Quando eu voltei lá, já era quase 3 horas da tarde. A pessoa com fome, sem poder mais beber. Ele surtou, por alguma razão, saiu para comer e perdeu a vez, né? E isso me chamou muito a atenção. Até falava hoje com um dos responsáveis daquela casa de recuperação, falei, meu irmão, eu estou aqui dando uma ideia, me predispor a igreja, ou eu mesmo, que vocês contratem 2 ou 3 pessoas que sejam enfermeiros e que estejam
de uma forma freelance na sua casa, e quando chegar alguém assim, vocês ligam para a pessoa, se o primeiro não estiver em condições, o segundo enfermeiro vai estar em condições, se o segundo não tiver, o terceiro vai estar em condições, para vir aqui e aplicar essa medicação na pessoa, para não perder essa pessoa nesse time que ela está buscando ajuda. Porque Toninho, pastor Toninho, irmãos ouvintes da Y3, o tempo é agora, nós temos que nos mover, não temos que aguardar tempo, nós temos que fazer o tempo. As leis estão aí, nós fazemos algumas, encontramos outras formas de cumprir a lei, nós temos que ir além, temos que nos mover, tem que ter disposição. E quem tiver à disposição, o Senhor quer usar. Mas volto a dizer, à disposição não significa parado, né? Não significa parado. À disposição significa... Jesus nunca chamou quem estivesse parado. O Senhor sempre chamou quem está trabalhando, quem está na obra. Então, há que chamar, né? Se mexe. Temos que nos movimentar, porque é o tempo do fim. É agora o tempo do Senhor. Jesus vem por esses dias. Poxa vida. E assim, interessante, pastor, que quem está fazendo, quanto mais você está fazendo, você sente que você não está fazendo nada, mesmo fazendo. Então, porque a demanda é muito grande. Quando Jesus fala realmente que a seara ela é grande, são poucos trabalhadores para a sua seara, é verdade. Por mais que você faça, parece que você não está fazendo nada. Como o senhor se predispôs, não é, para fazer tudo isso. Poxa vida, o pastor Ricardo tem um monte de coisa, foi se preocupar com uma pessoa ali. E, poxa, que quantas vezes essa pessoa já deve ter pedido ajuda e não toma rumo. Ah, mas o senhor foi, se dispôs, e parece que não ajudou, que não aconteceu. Aí você procura até dar ideias para as pessoas. Porque, na verdade, por mais que você faça, você sente que você não está fazendo nada. Então, eu entendo até aquele sentimento do servo inútil, porque você pode fazer. Poxa vida, eu vejo assim, o quanto de coisas, né? Desde que eu deixei o meu trabalho em 92. 92 foi meu último trabalho. E depois eu só trabalhei com a igreja, implantando igrejas, indo para outras cidades, pegando tantas situações. E hoje, às vezes, eu com 57 anos, né? Às vezes eu me sinto tão impotente, eu queria poder, poxa vida, e eu falo isso com Deus, eu falo, poxa Deus, aquele Toninho lá atrás, com 22, 23 anos, 24 anos, ei, a 1000 por hora, se dormisse 2, 3 horas, não tinha problema, estava na igreja, fazia vigília, saía da vigília, ia para o trabalho, saía para o trabalho, ia para a escola, da escola voltar para a igreja, e fazia visita, e fazia isso, fazia aquilo. Hoje eu me sinto tão impotente, tão incapaz, tão, não é? A gente sente assim. Essa sensação, ela vem para nós, pastor Toninho, porque nós só temos uma vida, é só uma, e ela logo vai passar. E quanto mais tempo nós vivemos, nós entendemos que ela é muito rápida, e só vai valer para a eternidade o que nós fizemos em Cristo, para Cristo, por Cristo. Então, e na maioria das vezes, nós gastamos o nosso tempo, mesmo como cristãos, mas nas nossas coisas. Coisas que não vão redundar, não vão resultar em fruto eterno nenhum. Fala a verdade para o senhor. O tempo que eu gasto para comer, o tempo que eu gasto para dormir, o tempo que eu gasto para estudar as coisas aqui dessa terra, o tempo que eu gasto para juntar, vamos dizer assim, riqueza, ou comprar coisas aqui, escolher um carro, comprar uma casa, isso vai ficar tudo aqui. Mas aquilo que nós fazemos em Cristo, isso não, isso será eterno. Então, eu gasto um tempo lendo a Bíblia, orando, abraçando pessoas, e isso daí vai ser contado. Então, o que é esse nosso talento? Eu me julgo ter recebido um talento, que é a vida, né? Assim, e desse talento, eu tenho que, de uma forma muito rápida e eficaz,
multiplicar. E para multiplicar, se eu sou somente um, eu tenho que convencer, atingir outras pessoas, chegar, trazer outras pessoas a pensarem da mesma forma, porque Jesus nos chamou a isso, né? Ele nos chamou a ir pregar o evangelho. E eu estou notando, eu noto, pastor Toninho, que eventos como esse parece que não foi tão eficiente, né? Assim, para alguns. Ah, mas por que fazer o Reviva? Por que ter isso todo ano? Pastor, é um chacoalhão nas nossas vidas. E eu já estou recebendo vários testemunhos de pessoas que, impactados com a palavra, entenderam que eles têm que compartilhar Jesus com outros. E já está acontecendo já. Eu vejo de obreiros meus a membros da igreja já mandando para mim testemunho de que falou de Jesus no ônibus, encontrou uma amiga, falou de Jesus, aí a amiga chorou, aí se pediu oração, quer ir na igreja, aí o outro obreiro no trabalho diz que ele via sempre alguém, um companheiro de trabalho, mas o rosto daquela pessoa era intimidador, sabe aquele tipo de pessoa que se você chegar, vai tomar uma chamada de atenção, vai dizer que está atrapalhando ele, o dia a dia dele, mas quando ele chegou, ele viu que a pessoa é dócil, necessitada e carente de Jesus. Então, na verdade, a palavra do Senhor Jesus, ela nunca falha, né? Ele só manda a gente ir, pregar o evangelho, né? Ensinar o que Jesus nos ensinou. E aí convencer da justiça, do pecado, do juízo, é com o Senhor Jesus, né? É com o Espírito Santo. Exatamente, é ele que convence, né? A nossa parte é falar só isso. Verdade, verdade, homem de Deus. O Revival tem que ter, sim, viu? Tem que ter. Para mim foi maravilhoso. Eu vou ser sincero para o senhor, eu fiquei coçando, querendo estar lá domingo à noite, mas eu tenho a responsabilidade aqui, né? Com 10 famílias que a gente se reúne, e essas famílias, a minha esposa está pastoreando, apacentando as mulheres, né? E eu estou apacentando os homens, né? E a gente tem chamado a responsabilidade esse pessoal, né? Sábado, sexta-feira agora, eu estou descendo para o litoral, vou estar com um pastor que eu fiz o casamento dele há 25 anos atrás. Dia 1º de dezembro, ele quer que eu faça o culto lá, né, das bodas de prata dele, mas eu vou estar com ele, pastor chileno, pastor Felipe. Chileno. Felipe, mas está há muito tempo no Brasil já, né? E eu chamava ele de pastor, ele trabalhava, né? Mas hoje esse é a ovelha dele, ele trabalhava numa... Oh, Deus, como é que chama esse negócio de navio, né? Que recebe navio, esqueci o nome. De fazer estaleiro? Tipo, não, mas é um local que mas navios particulares, né? Iate e tal. Lá Marina. Marina, isso, exatamente. Eu trabalho numa marina. E eu ia lá e eu falava, ele é muito amigo do pastor Rodolfo, né? Na época, o Rodolfo era líder de jovens nosso, né? Lá em São Sebastião. E eu chamava ele de pastor. Ele falou, que pastor? Eu não tenho isso, não. Mas eu ia conversando com ele, ele falava de Jesus para tanta gente. Eu falava assim, rapaz, você parece que fala mais de Jesus do que eu. Não escapa disso lá atrás, hein? Há 25 anos atrás. Há 26, 27 anos atrás. Eu falei, você vai ver, Jesus vai te pegar. Esse povo todo aí, você vai ter que cuidar deles. Não é só falar de Jesus. E hoje ele é pastor, né? Palavra profética. Cuida da igreja no Chile. Tem várias igrejas no Chile. Bem, tem uma história linda. Pastor Felipe tem uma história linda. Então, vou estar com ele. Vou estar em Ilhabela também. A gente vai fazer a oração no Marco Zero de Ilhabela lá, com a igreja, com alguns pastores que a gente tem acompanhado de Ilhabela. Volto para domingo. Eu falei para os irmãos aqui, domingo à noite eu estou aqui para cuidar de vocês. Porque a intenção, foi falado isso também no Revival, né? O discipular é o desafio, pastor. É o desafio, Sim, não é? Sim. Realmente, pastor. O discipular é a nossa missão, né? O Senhor Jesus mandou nós irmos
falar do Evangelho e fazer discípulos do Evangelho, né? Fazer discípulos para Jesus. É por isso que eu estava até explicando no domingo cedo, a visão do Revival é exatamente essa daí. É que nós somos, o que o Revival enxerga diante dele, o que nós enxergamos diante de nós, é uma geração que vai contribuir para um avivamento que vai tocar todas as nações, Aham. porque Jesus ele vai voltar e a vontade dele é que nenhuma alma se perca, né? Apesar de hoje haver alguns desvios de concepção de ideia, de que realmente a pessoa não precisa fazer nada mais para se salvar, nós precisamos perseverar até o fim, né? Jesus não escolheu somente esse ou determinou aquele para a perdição. A vontade dele é que toda alma o conheça, que nenhuma alma se perca. Que Deus amou o mundo de uma maneira tal, deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. E como crerão se não há quem pregue? Vai crer no quê? Então, nós temos que essa geração é a geração que vai impactar positivamente, inclusive com o advento aí da internet, como nós estamos usando aqui hoje, né? Apesar que, para mim, o senhor fica travado aqui. Eu acho interessante, nesse programa, a sua imagem é a primeira, desde o início do programa, é a que ficou. Eu não vejo, não sei se o senhor está mexendo, se está parado. Mas nós temos essa tecnologia e entendemos que, através dessa tecnologia, nós vamos usar para o bem, para o evangelho e a nossa visão, que é a geração de impacto. E se essa é a visão, então nós temos a missão de fazer o quê? Desenvolver essa rede, como nós estamos fazendo hoje, os pastores que estavam no Revivo, as pessoas com as quais eu falo. Agora há pouco, eu encontrei um pastor no centro da cidade, que é o pastor da CIEB, o pastor José Luiz, é o pastor que lidera ali a CIEB em Caçapava, ele, a sua esposa, uma Valquíria. Então, nós vivemos uma vida de conexões, né? Falei com o pastor Clodoaldo agora há pouco, aí mais cedo, falei também com outros pastores, né? Então, nós vamos conversando uns com os outros e orando, né? 24 horas, às vezes num horário trocado, o pastor Alexandre Moreira mostra para mim: estou orando por você aqui no monte, o monte que nós estivemos juntos ali em Portugal. Então, ele ora por mim, eu oro por ele, é uma rede 24 horas de oração para evangelizar todo o povo, língua, nação. Estamos orando nesse momento dentro dessa visão de que somos a geração de impacto e cumprindo a nossa missão. Nós oramos por Moçambique, aquela troca de governo que houve lá e está tendo aquele alvoroço todo. Estamos orando pelas mais de 200 famílias enlutadas, né? Mais de 200 percas daquelas enchentes na Europa, na Espanha. Mas também orando para que essa vitória do Trump, lá nos Estados Unidos da América, Deus está no controle de todas as coisas, Israel ganha com isso, vai haver reflexo no Brasil. Então, nós Sim. estamos aí orando por tribo, língua, nação. E, por fim, temos que entender o quê? Que nós temos valores, pastor, diferentes. Às vezes eu estou aqui o senhor tem um valor mais voltado para um programa, o senhor fala muito bem, articula muito bem na rádio. Eu já não tenho essa facilidade. Eu vejo que o meu chamado é ensinar alguma coisa do evangelho. Já tem outro que consegue ganhar almas assim numa facilidade. Então, dentro dessa visão e dentro dessa missão, nós entendemos que cada um tem a sua porção. E nós acreditamos como corpo de Cristo. Eu não sei se eu sou dedo, se sou braço, se sou pé, não sei o que sou, mas sou corpo de Cristo. O Senhor também é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós avançamos o Evangelho, falando de Jesus, vivendo Jesus a todo instante. Essa é a missão da igreja, né? É a nossa missão. Então, é por isso que nós temos que aproveitar esse tempo, esse dia que se chama hoje, e propagar Jesus enquanto pudermos, da nossa casa até os confins da terra. Verdade, verdade, pastor. E como o tempo passa rápido. Como o tempo passa rápido. Teve uma época, né? Há uns 5, 6 anos atrás, que Deus começou a falar muito comigo a respeito do tempo. Não é? E interessante que esses dias Deus está falando muito a respeito do tempo com a minha esposa.
Inclusive, ela vai estar ministrando hoje. Eu vou estar com o pastor Joel aqui. Pastor Joel, pastor, é um pastorzinho. Eu peguei um amor por ele. Ele é pedreiro. Ele é pequenininho mesmo. Ele é pequenininho. Deve ter o quê? 1,60 m no máximo. E é um pedreiro muito bom, sabe? É um pedreiro muito bom. E muito simples, muito simples. Mas ele devora a Bíblia. Devora. Ele lê a Bíblia, mas lê. Ele tem textos inteiros da Bíblia, sabe? Textos inteiros. Então eu vou estar com ele aqui no programa. O programa dele se chama, né? O podcast dele é A Palavra. E a Suzy vai estar pregando lá na região norte, lá no pastorzão que caminha junto conosco, o pastor Rogério. Vai estar lá com o pastor Rogério, né, ministrando. O pastor Rogério tem buscado socorro com a gente aqui. A gente está servindo, né? Servindo aos irmãos lá. Eles também são uma bênção para nós. Para o senhor ver, a gente tem que ter um pique, não pode parar, tem que estar proativo constantemente. Essas conexões, essas alianças, eu louvo a Deus. Através do senhor, eu conheci o pastor Clodoaldo, eu vejo a seriedade dele. E assim, que eu posso dizer? Ele é movido pelo reino. Ele é preocupado com o reino. E ele quer fazer mais e mais e quer levar o povo a fazer mais e mais. É bom ouvir pessoas assim que você vê que realmente não cochila no reino, não. Não cochila. Está dormindo, mas a cabeça não está dormindo, né? Sim, é verdade, pastor. O senhor ver, ele, essa semana, está na América do Norte. Mas eu estava falando com o pastor Léo ontem e hoje, que está ali em Poá, nós vamos estar esse final de semana, vamos estar junto com eles lá, na ministração de mais um curso, né, que é Casa de Pão. E Casa de Deus também, que é um outro curso que nós estamos envolvidos, tudo em prol da Igreja do Senhor. Nós não há tempo para parar. Eu estou vendo aí a irmã, porque às vezes nós temos entraves ou problemas ou dores ou angústia, a intenção dessa angústia é nos fazer parar. Mas olha o testemunho da irmã Lindoné, eu não vou fazer cirurgia. Os exames, a médica deu alta depois de 2 anos de exame e muitos especialistas foi curada. Ou seja, continua se cumprindo, glória a Jesus, o que Jesus começou. Porque a cruz, a morte, a tumba, nas quais Jesus se humilhou e pareceu ter sido humilhado por elas, era um caminho para a glória de Deus. Porque Deus daria vitória sobre todas essas dores. Assim como hoje, o que humilhou a irmã Lindonéia, o que levou ela a passar por essa dor, essa angústia, mas ela perseverou, hoje está glorificando o nome de Jesus. Nós dissemos glória e aleluia aqui por causa dessa cura dela. Ou seja, quando nós vencemos as nossas dores, limitações e apregoamos o evangelho, o resultado dele é glorificar a Deus. O que frutifica dessa nossa vitória é glorificar a Deus. Às vezes, uma doença, como a doença do apóstolo Paulo. Já pensou se Jesus curasse ele? Era muito bom para ele. Mas e o nome de Jesus? Todo mundo ia dizer, não, se Paulo foi curado, então não pode ter doença. Quem tem doença não tem Jesus. Mas, como Paulo recebeu a resposta do Senhor Jesus, dizendo que não para ele, a cura, a minha graça te basta, a igreja hoje entende que deve glorificar em ter a graça, a presença de Jesus. Isso é a cerne do Evangelho, é a presença de Jesus conosco. Né? Então, é o que nós precisamos dizer ao mundo. E o senhor falando aí sobre o irmão que é pedreiro tal, e outro também. Então, pastor Toninho, às vezes nós olhamos, e eu vejo também, a minha intenção, lógico, era já estar mais além, não ter que ficar por aqui para ter que cuidar dos obreiros, outra dizer as mesmas coisas, somente discipulando, dando direção. Mas às vezes nós somos parados. E eu tenho citado muito ultimamente sobre a vontade de Deus, né? A vontade soberana de Deus. Que naquele filme,
Paulo, o apóstolo de Cristo, ele diz uma frase muito marcante ali. Apesar de não estar escrito dessa forma na Bíblia, mas nós vemos em Atos 20, e dali por diante, 21, 22, ele diz, quando eu ia para a esquerda, para a direita, ele me mandava para a esquerda. Quando eu ia para a esquerda, ele me empurrava para a direita. Ou seja, eu não consigo entender o que ele quer. Mas a verdade é que ele faz através de mim. Então, eu também não consigo entender quando Deus vai querer que eu vá para lá ou para cá. Mas me coloco à disposição dele. Isso em todo tempo. E eu creio que o Senhor também. Aí nós vamos vendo algumas novidades, algumas coisas, como o Senhor já testemunhou hoje. Esse rapaz, esse pastor, que trabalhava na Marina, hoje trabalha consertando navios, né? Queriam pegar água fora e oceano afora. Hoje ele lida com vidas que seguem o oceano afora. Chile, Brasil, e sabe lá quantos lugares mais. E o Senhor, por sua vez, também o catapultou, o empurrou. Então, nós, como obreiros de Jesus, a nossa vida que é única e vai se definhando, nós somos entregados como libação diante de Deus. E Ele vai nos usando para fazer essa obra tão linda que é a obra do Senhor Jesus. É claro, claro, e como discípulos de Jesus, e eu vejo isso muito em Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso acho que é o 16 em diante ali. Jesus tinha 12 discípulos. Aí, depois que ele morre, ele havia dito lá em Mateus 26, no mesmo Evangelho de Mateus 26, ele tinha dito, olha, essa noite vocês vão se escandalizar em mim. Ora, Jesus sabia que ele iria ser humilhado. Ele, Cristo, ele, Deus, ele poderoso, ele iria passar por uma pseudo-perca. Ele avisou isso. Imagina nós, que nem somos projeto de deuses, né? E em quantas tribulações passaremos? Jesus disse, eu vou ser humilhado, porque está escrito, eu pego o pastor, ataco o pastor e disperso as ovelhas. Mas eu vou ressuscitar. E eu vou seguir na frente de vocês para Galileia. Olha só, eu vou na frente de vocês, eu vou chegar lá primeiro. A gente se encontra lá, deu lugar. Só que dos 12, fica tranquilo que nem todos vão entender. Estão diante do mesmo Jesus, das mesmas situações, aprendendo as mesmas coisas, mas só 11 discípulos seguiram para a Galileia, depois da ressurreição de Jesus. Olha só, tudo se cumpriu corretamente. Mesmo assim, quando chegou lá, diz a palavra de Deus, que quando viram, uns adoraram, outros duvidaram, cada um tem uma reação. Então, veja que o Reviva ele consegue entender isso daí. Apesar da visão, a missão que todos nós executamos, os valores são diferentes. Alguns vão meio duvidando, meio tropeçando, eu vou fazer um pouquinho, vou fazer o que dá. Outros não, já vão, não, eu vou para cima. Jesus proverá, Deus proverá. E eu vou dar outro testemunho aqui, e se eu fosse falar testemunho, daria um atrás do outro. Por exemplo, no domingo de Revivo, à noite, no final da preleção, o pastor Luiz Fernando, que é o pastor que é sediado aqui em Taubaté, mas ele tem um projeto Missão Filadélfia, lá nos Ribeirinhos. E nós ali assumimos uma parte daquele projeto, porque eu gosto de fazer parte de projetos, né? Mal sabia que o primeiro missionário solo que nós íamos realmente lançar da igreja, missionário da igreja, ia surgir de uma maneira improvável. Mas nós começamos a trabalhar com ele ali na Missão Filadélfia, e ele no domingo falou para mim, falou, pastor, eu preciso que nós vamos fazer um Natal para as crianças, os ribeirinhos, lá que o trabalho de vocês auxilia, e eu estou, inclusive, para levar também camisetas para ele, presentes, essas coisas para as crianças lá, né? Aí disse, nós precisamos fazer um Natal para eles lá, e eu fico já aqui, enquanto ele estava falando para mim, eu já pensando em custos, a minha mente é assim, em ida, quem iria, e eu já pensei no Ricardinho, meu filho que está lá. Porque eu conheço o coração do menino, né? Um pouquinho do coração dele. Ele falou, será que seu filho não iria? Eu falei, meu irmão, você vai jogar o peixe na água.
Falei, mesmo assim, o senhor fala com ele, conversa com ele. Ah, ele conversou com o Ricardinho, no mesmo dia já começou a ajustar lá, mas o menino nem pensou em curso, enquanto eu aqui estou pensando. Aí o senhor me fez ver e disse, olha, o primeiro missionário sozinho que vocês enviaram como igreja é o seu filho. Toninho, vou falar a verdade para você, meu irmão. Você é um pastor, assim como eu estou pastor. Mas na denominação de onde eu vim, é diferente da sua. Primeiro se faz o seminário e aí é ordenado pastor. Quando eu fui formado, eles veem o trabalho que você executa, aí vai te levantando, né? E você faz os cursos teológicos depois, como eu fiz, né? Alguns. Mas o Senhor me chamou, a sua lei, a sua determinação me encantou. Mas o pastor, o missionário, a missionária, ele ou ela recebe este dom. Mas os filhos, nós temos que evangelizá-los também, porque eles, às vezes, não têm a mesma pegada. Sim. Então, eu nunca esperava. E a Rosa, eu tenho certeza que também não. Eu sei que o coração dela, como o meu, dói em ver Jesus dizendo que ia levar o meu filho para longe. Anos antes dele ir para lá, para Belém, Jesus falou, vou te levar para um lugar, vi eles descendo, um lugar de muito mato, descendo uma aeronave, junto com uma mulher, uma esposa que Deus tinha dado para ele, cabelos longos, ele nem tinha casado ainda, tá? Mas o Senhor já sabia, ou seja, porque Deus conhece a intenção do coração, a disposição. E eu me lembro muito bem das palavras que o menino dizia, que o Ricardinho dizia. Ele só dizia, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, Deus estava falando da pessoa certa, entendeu? E agora eu vejo, hoje ele tem um pai pastor, ele é um presbítero, mas um missionário chamado. A esposa, uma missionária chamada. E vão fazer um trabalho entre os ribeirinhos lá, né? Já foi uma vez comigo, botou o carro dele à disposição, porque lá é o fim mesmo do continente, né? Dali para frente são as águas que alcançam Guiana Francesa, Caribe, Golfo do México, e por diante, né? Mas você vê que Deus ele faz algo, é só estar à disposição, só se predispor. E Deus vai curando, salvando. Então, eu entendo assim. Quando Deus me curou da bronquite, ele já estava dizendo, eu preciso de você. Quando ele me curou do rim, era outra forma de dizendo, olha, eu estou mantendo você porque eu preciso de você. Então, Deus vai fazer a manutenção na gente. Só que as pessoas, infelizmente, elas não entendem. Nós temos que dizer isso para elas. Quando Deus te dá uma bênção, te dá dinheiro, te dá cura, te dá um esposo, te dá uma casa, te dá um carro, é porque Ele quer usar você. É só se colocar à disposição, o resto Ele faz. Verdade. Não, eu achei interessante isso que o senhor falou. Deus te curou, Deus te restaurou, Deus está te prosperando. Na verdade, Ele está dizendo, eu preciso de você. Eu preciso de você, eu estou cuidando de você porque eu preciso de você aí. Que é realmente, eu não sei se foi o senhor ou o pastor Clodoaldo que falou, não é? Poxa, a gente entrega a vida a Jesus. Por que permanecer aqui na terra ainda? A gente já podia subir, uai. Mas não, a gente permanece aqui porque tem um propósito da gente estar aqui. Fazer outros, gerar outros, ministrar a outros. Na verdade, eu sou fruto de outro. Alguém ministrou na minha vida, não é? E teve um período, sim, eu tive um período de rebelião contra Deus na minha adolescência, que eu até zombava de algumas pessoas que vinham falar de Deus para mim. Eu tive isso. Tive um período de revolta e tal, mas, poxa, Deus usou pessoas que conseguiu, pescar o Toninho lá com 18 para 19 anos, graças a Deus. E hoje eu tenho que ser pescador de outros, né? E a gente só está aqui por causa disso. Realmente, a comissão da igreja é o ID. Então, não é uma comissão. Eu achei interessante, pastor Clodoaldo, mudar a nomenclatura da palavra lá, não é? De missionário, para, como é que é? Missional.
sabe? Porque, não, eu não tenho esse chamado é do missionário tal. Não, nós somos missionais, é o chamado da igreja, é para todos. Uns vão para lá, outros vão para cá, uns vão sair do país, outros vão estar em comunidades ribeirinhas, não é? Mas, ei, de repente o seu chamado missional é na tua empresa, onde você está trabalhando, o que você estiver fazendo, mas o chamado é para todos, não é? É verdade, irmão. E a gente sabe, nós conhecemos que um avivamento está acontecendo quando nós não conseguimos mais parar de orar, quando não conseguimos mais parar de falar do Evangelho. Aí realmente há um avivamento. Esse é um avivamento. Meu filho usou uma expressão ontem, falando com a mãe dele, o Ricardinho, que está lá no Pará, ele usou uma expressão mais ou menos assim. Ele disse, quando o guerreiro ele passa muito tempo, porque quando ele começa a lutar, a espada é pesada, a espada incomoda, a espada faz peso no braço. Mas depois que ele luta muito tempo, ele entra na batalha, vê a necessidade de lutar, a espada não pesa mais, começa a fazer parte do corpo dele, é parte da vida dele, é parte da existência dele. Oh, meu Deus! Então, quando nós entendemos, quando nós nos tornamos crentes de verdade, a Bíblia passa a fazer parte da gente, a oração passa a fazer parte. Falar de Jesus não é pesado mais, faz parte de nós. Não é mais um peso, não é um esforço a mais. Eu parar para falar de Jesus, eu parar para orar, eu parar para ler a Bíblia, não pesa mais. Ela faz parte de nós. Exatamente. Exatamente, pastor. Já faz parte de nós. Não tem como parar, esse é o nosso chamado. A minha esposa, ela comenta, né? A Suzy, ela comenta, se tirar o meu esposo do que ele está fazendo e o que ele está fazendo, realmente ele morre. Ele não foi feito para fazer outra coisa. E é. Por quê? Porque nós passamos um processo em 2013 que eu fui trabalhar, tem uma família que eu já acompanho há muito tempo. Não é uma família que eles vão à igreja, mas correm atrás de mim para falar de Jesus, para ministrar para eles, né? A irmã lá, uma senhora, ela é batista, né? Mas o esposo não vai, os filhos, e tudo envolvido com comércio e trabalho com comércio, até domingo, né? Lanchonetes e tal. E aí eu fui trabalhar numa lanchonete de um desses filhos dela. E era de domingo a domingo. E ele queria passar a gerência da lanchonete, uma lanchonete grande lá na região sul, né? Ele queria passar para mim. E eu estava bem. Ele falou, pastor, fica aí, pega essa parte, o senhor vai vendo como funciona. E eu ficava no caixa, né, ajudando ali no caixa. E realmente a lanchonete, e no domingo lota, porque as igrejas baixam tudo ali. Depois que vai terminando o culto, vai todo mundo ali comer lanche, lota, né? E fora isso, tem o pessoal do Disque, né? É pizza, é o lanche, é o açaí deles é muito bom. Bem, aí eu peguei aquilo ali tudo, né? De domingo a domingo. Pastor, comecei a gerar uma depressão em mim, uma angústia. E teve um domingo que eu estava lá, era 9 horas, 9 e pouquinho, e aí eu ia tirar meu horário de janta lá, e eu olhei no relógio, 9 horas, eu falei, poxa, esse horário eu estaria na igreja, eu estaria pregando, ministrando. Peguei meu lanche na frente ali da lanchonete, né? Tem uma praça. Fui lá comer o lanche, comendo, e aquilo foi gerando uma angústia em mim. Eu fui. Eu dormi de tristeza. E acordei com uma gargalhada. Foi interessante, pastor. Acordei com uma gargalhada. Assustei assim.
porque eu fui encostando no banco da praça, né? E dormi mesmo, de tristeza, com a metade do lanche do lado lá, né? Que eu fiz um lanche para comer e acordei com essa gargalhada, sabe? Como o diabo rindo de mim. Então, é exatamente isso. A espada faz parte de você. É o chamado. Não dá, pastor. Pode dizer que é difícil. Não. Pior é eu estar fora da missão. O pior é eu. Não. Se eu tiver que morrer, que eu morra na missão. Sabe? Se eu tiver que passar lutas, dificuldades, eu vou passar é na missão, é no propósito, é fazendo aquilo para qual eu fui chamado. Gente, ser como Paulo, eu quero poder dizer isso para o Paulo. Como Paulo disse, né? Não, eu estou indo, mas eu sei que eu cumpri o meu chamado, percorri a carreira e guardei a fé. Eu gostei do que o senhor falou no Revival a respeito desta fala de Paulo. E é só isso que eu quero. E é isso que a gente tem que ministrar. E eu imagino o orgulho que tem que estar no seu coração e no coração da pastora Rosa de ouvir isso da boca do teu filho. Glória a Deus. É verdade, pai, é verdade, pastor. E eu noto que isso acaba se tornando uma constante dos demais também, sabe? Apesar das limitações do tempo do Augusto, mas o envolvimento dele à frente, ele é um dos administradores do Instituto Renovar Nações, né? Apesar do filho necessitar tanto dele, cada minuto dele, mas isso está no âmbito do coração dele. As minhas noras mergulharam nisso também. Eu vejo o Yuri também, ele sempre a chance que tem de estar junto também, trabalhando ali na mídia, todos envolvidos. E eu noto que Deus, antes de mudar a nossa movimentação, o nosso dia a dia, ele quer mudar o nosso coração. A prova disso, eu vejo, às vezes alguém diz, mas eu tenho tão pouco tempo. Eu poderia até falar do meu tempo. Mesmo assim, eu vou falar de outra pessoa que nós estivemos juntos esses dias, que é o pastor Clodoaldo Massari. Ora, você tocar uma empresa já é tão trabalhoso hoje em dia, por causa da concorrência das demais, ainda mais na área de contabilidade, de restauração de empresa. Ele tem 4. Aí você tocar uma igreja já não é fácil. Mas ele toca a igreja lá, igrejas nos Estados Unidos, Portugal e em outros lugares que Deus deu para ele. Aí, além de cuidar de filho também já não é fácil. Ele perdeu um filho aos 11 ou 12 anos e trata de outra que é especial, tem necessidade de visão e entre outras coisas, a Anne. E tem um filho, o Clodoaldo Filho é adotado. E aí você fala mais, de ir mais além. Você mentorear uma pessoa já não é fácil. Mentorear vários é um pouco mais pesado. Ele é o vice-diretor da MCM. A MCM está em mais de 70 países do mundo. Então, isso demanda muito tempo. E conversa com todos nós e trata-nos de uma maneira simples, apesar de ser uma pessoa de muitas posses, mas Deus já mudou a movimentação dele, já mudou, o coração dele já é tratado. E como é que Deus tratou? Levando ele à lona. Porque, como eu já disse, ele foi um morador de rua, traído, quebrou, entendeu? Andou como pedinte. Mas ele não negociou a fé. Então, nós temos que, e nós vemos muitas vezes, nesse momento, nesse tempo da vida, muitos homens e mulheres de Deus negociando a fé. De que forma? Querendo a zona de conforto. Porque é bom, a zona de conforto é bom. Chega um tempo na vida da gente, como esse que nós estamos vivendo, dá vontade de você parar, descansar, mas não dá. Hoje, desde cedo, nós já vemos falando, desde as 6 da manhã, com pessoas, eu trabalho na Casa do Templo, é aqui, ali. E eu sei que muitos outros irmãos, eu vejo a irmã Fátima Leite, né, Pereira, junto com o seu esposo,
Pessoas que já poderiam falar, não, só vou de domingo. Mas não, estão envolvidos no trabalho. Está aqui agora presente. A irmã Evelyn tem seus filhos para cuidar. A irmã, que é ponto passivo, ela não falha, que é a irmã Lindoneia, enfrentando dificuldades das maiores que tem, dores, angústias, solidão. Mas essa mulher é feliz que está aí. Então, é uma opção. Opção por servir Jesus. Opção por seguir Jesus. Opção por fazer a diferença. O senhor está aí, quando a esposa está aí do lado fazendo as tortas, as empadas, mas está aí, conexão com o Chile, conexão com São Sebastião, com Caraguá, comigo aqui, com outros irmãos acolá, os irmãos lá em Minas Gerais, sul de Minas, né? Aí, então, veja que é possível. Quando nós queremos, o caminho ele é aberto. O mar, ele não vai sair do lugar dele, mas nós vamos atravessar por ele. Né? Jericó não sai da frente, mas a muralha cai. O Rio Jordão vai continuar lá por anos seguintes. Mas enquanto eu estiver vivo, quando eu chegar, ele tem que se abrir para eu passar. Ah, mas depois vai continuar de novo. Não interessa, eu passei. Já estou do outro lado. Já fiz minha história. Já é uma vida só uma vida nós temos para viver. Para depois viver uma eternidade. O que é que Deus pede de nós? Só uma vida. Só uma entrega. Só essa nossa reles existência. Então, bora entregar com tudo, porque vai valer a pena. Aleluia! Vai valer a pena, eu acredito, é verdade, pastor. Vai valer a pena cada tempo, tudo que a gente tem feito ao Senhor, vai valer a pena. A Evelyn está falando aqui, é uma honra cumprir o papel de discípulo, de servo. Poxa vida, é verdade, Evelyn. Poxa vida, é uma honra de, sabe, a gente ser um canal nas mãos de Deus, um instrumento, um pedacinho, não é, pastor, desse corpo de Cristo. Oh, Deus, vale a pena, vale a pena. Eu constantemente eu peço para Deus perdão, sabe, por minutos às vezes, porque às vezes você se desliga, se desconecta, apesar de o espírito estar constantemente ativo, né? Aí às vezes eu acordo orando, a minha esposa, né, esses dias mesmo, ela acordou orando em línguas, ela desperta orando em línguas. Então a gente está constantemente, eu levanto bem cedo para mim ter o meu tempo com Deus. E aquele tempo, às vezes, eu levanto, vou para o quarto lá, que a gente chama quarto missionário, onde eu recebo os pastores que vêm, né? E às vezes Deus ele fala para mim ficar quieto. Eu vou lá, eu encosto na cama e fico lá quieto. E durmo de novo. E sonho. A minha mente começa, pastor, constantemente. São sonhos que às vezes, sabe, eu não entendo, mas eu sei que é um mover profético de algo que Deus está fazendo na minha vida, fazendo no mundo. Às vezes eu tenho sonhos globais, assim, com o mundo, sabe, com esse mover político, com essas coisas de guerra, sabe, eu tenho sonhos, eu não fico compartilhando tudo isso porque... são coisas que realmente são coisas pessoais, mas que mexem comigo e eu sei que eu tenho que tomar a minha postura. E aonde eu tenho esse sentimento, pastor? Que por mais que eu faço, parece que eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Ai, ai, ai. Olha, eu vou dizer algo que nós temos que pensar muito nisso, sabe? É o outro lado de uma palavra. Por exemplo, a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o senhor está dizendo aí que quando o senhor está perto de Jesus, o senhor vai orar, eu vejo toda noite o senhor faz aquela oração, o altar de adoração, né, ao Senhor, toda segunda-feira. Então, o entendimento nosso vai mudando. Então, grave essa frase. Deus muda o nosso entendimento para transformar as nossas respostas. Vou dizer de novo. Deus muda o nosso entendimento
para transformar as nossas respostas. E quando nós temos o entendimento transformado que tudo é dele, qualquer pergunta que vem do mundo, qualquer questionamento a respeito da dor, qualquer questionamento a respeito de Deus, tem uma resposta certa, uma resposta de quem foi, de quem teve o seu entendimento transformado. Ele não fala mais com dor, ele não vive mais uma angústia. A separação para ele, ele entende que é momentânea. Ele fala, Deus proverá. Eu vejo isso mesmo na minha esposa. Hoje, essa dor da separação do nosso filho, ela fala, meus filhos estão vivendo os planos de Deus. Mas se nós já tivéssemos mudado o entendimento, iríamos dizer, Deus tirou os meus filhos de mim. Então veja que Deus muda o nosso entendimento para transformar as nossas respostas. Eu tive que escrever aqui, não teve jeito não, pastor. Já está escrito aqui. Isso aqui vai lá para minha agenda. Eita, aleluia. Deus muda o nosso entendimento para mudar as nossas respostas. Aleluia. Olha, só essa frase já valeu o podcast de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 12 horas e 57 minutos, pastor. 12h57. O senhor ora por nós? Vamos orar. Com alegria na alma, né? Aleluia. Pai, quero te adorar, Senhor. Quero te louvar, porque a tua palavra, ela muda o nosso entendimento e transforma, Senhor, o produto que nós produzimos através da nossa boca, das nossas mãos, dos nossos pés. Ó Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de não apenas viver esse evangelho, mas ser transformado por ele e muito mais do que isso, também tocar a vida de pessoas que são transformadas. Jesus, sejamos nós um canal de bênção para muitos. Nós entendemos, Senhor, que esse tempo, essa geração, será tocada por um grande avivamento que já começou. Ó Deus, inflama as nações. Deus, eu te agradeço pela resposta das orações da tua igreja, pelas eleições já ocorridas ali nos Estados Unidos da América, para aquela nação que é abençoadora e é, Senhor, um aliado do teu povo Israel. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem trazido uma certa paz ali já em Moçambique. Senhor, que o Senhor traga também conforto às vidas, aos corações ali na Europa, mormente na Espanha. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai querido, da dor. Mas se através dela nós engrandecemos o teu nome, que venha, Senhor, que seja cumprida a tua vontade. Nós te pedimos assim que o Senhor proteja os meus irmãos, que o Senhor dê graça à vida do Ninho, que o Senhor proveja o necessário para a vida dele e daqueles que também criou. Para a glória do teu nome é que nós pedimos essas coisas, sempre em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Toda quarta-feira aqui é especial esse podcast, viu? Ó, amém. Um abração bem apertado. Deus abençoe, meu irmão. Até mais. Aleluia, aleluia. Que falar, irmãos? Que falar depois dessa ministração junto aqui com o pastor Ricardo, tê-lo aqui toda a quarta-feira. E eu sei, a agenda do pastor Ricardo não é uma agenda fácil também. Eu sei que ele tem muito para fazer e ele faz muito, não é? Mas tudo que ele tem feito tem sido bênção, meus irmãos. Tem sido bênção. E eu quero louvar a Deus pela mão do Senhor através da vida do pastor Ricardo. Sabe, por ele se dispor junto conosco, estar junto conosco. Eu estou aprendendo muito com esse meu irmão, esse meu amigo. Eu posso chamá-lo de amigo e de irmão por tudo que ele tem feito. Eu fico atento das ações dele, através dele eu estou me aproximando de pastores como o pastor Clodoaldo, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. E com esse papo, com essa conversa que a gente teve, eu posso dizer para você, não deixe, não pare, caminhe, avance
E acredite, nesse momento que você está vivendo, Deus pode e quer te usar. Eu quero terminar, antes de terminar, deixar aí para você sim o nosso Pix. Você pode estar patrocinando e financiando o programa Venha o Teu Reino e nos ajudando a cumprir a obra do Senhor aqui, tá certo? Eu acredito, sabe, irmãos, que o que a gente está fazendo aqui realmente ecoa para a eternidade. E talvez realmente não é para você deixar o seu trabalho, as suas atividades, o seu dia a dia, as empresas, como o pastor Clodoaldo tem. Você pode ter a tua empresa, o teu comércio, você tem aí a sua casa para cuidar. Você não tem como ir, mas você tem como investir. E com esse investimento você recebe o peso, da mesma forma, das missões. Tá bom? Então, por isso eu deixo aí sempre o nosso Pix, e o Pix está aí para realmente você ser um conosco, cooperar conosco, tá? Vamos juntos fazer a obra do Senhor, tá bom? Agora, eu não posso terminar o programa sem dizer, e eu digo para você, e é para você mesmo, e eu vou dizer aonde? Eu vou dizer aqui, olhando bem fundo nos teus olhos. Ei, nunca é tarde para você ser feliz. Deus te abençoe. Até a próxima live, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.